Saudações, nesse vídeo nós vamos falar sobre herança de implementação no contexto da orientação a objetos, com exemplos em Java. Vamos entender primeiro a coisa tecnicamente, desprovida de qualquer contexto, para depois tentar ver como é que isso pode ser útil. Então, inicialmente, vamos considerar essa classe A, né, que eu estou criando aí um pacote P1, tem uma classe A, tem como atributo privado um inteiro i, né, um int i, e tem um método m, void e público, né, tipo de retorno void e visibilidade pública. Então vamos imaginar que em alguma outra classe, pode ser um programa principal, em outro pacote, eu estou dando um new em um objeto desta classe A. O que é que eu tenho com isso? Bem, a gente pode entender isso como eu tendo, a partir da execução dessa linha, um objeto A1, vamos imaginar que isso aqui seja a memória, de uma maneira bem gentil, seja a memória do programa da gente, mas eu vou ter um objeto A1 referenciando uma área de memória que vai ter um atributo i do tipo inteiro, vai ser 0, porque eu chamei não tem construtor, ele faz um construtor, né, que não executa nada, o valor default do int é 0, então vai ficar com o valor 0 nesse atributo i. E eu vou ter também, dentro do espaço alocado para esse objeto, eu vou ter esse método m, porque é o único método definido na classe A. Então tem um atributo e um método. Entretanto, eu não posso acessar esse i, a partir desse mesmo cara que criou esse objeto A1, por ele estar em uma classe diferente, ele não pode acessar, modificar diretamente esse atributo i. Por quê? Porque ele é um atributo privado. Analogamente, a gente tem um método definido como público, qualquer ente fora da classe A vai poder acessar, né, esse método público nos objetos da classe A. Agora vamos ver a tal herança de implementação. Eu crio uma classe B, naquele mesmo pacote P1, crio uma classe B e eu disse que eu dei um extends, eu disse que ela herda da classe A, ela herda a implementação da classe A. Qual é o efeito disso? Qual seria o efeito disso? Vamos imaginar uma outra linha de código lá naquela nossa classe principal, naquela nossa outra classe. Qual seria o efeito de uma linha dessa lá naquela memória, né, idealizada da gente? Bem, aquele new alocaria um espaço para um objeto da classe B. Como um objeto da classe B ele herda todo, né, ele vai herdar toda a implementação, né, da classe A, né, eu vou ter todos os métodos, eu vou ter nesse espaço todos os métodos e todos os atributos que foram definidos na classe A, como se toda aquela implementação fosse incorporada à implementação da classe B. Entretanto, vamos com calma que tem algumas restrições quanto a isso. Veja, eu continuo não podendo, né, dessa minha classe que não tem nada a ver nem com A nem com B, né, que não está nem no mesmo pacote, eu continuo não podendo acessar diretamente os atributos, porque são atributos privados. O J é privado da classe B, o I é privado da classe A. Muito embora a classe B herde tudo, vai tudo continuar sendo privado. Então eu não posso nem acessar o i, nem fazer essa atribuição direta ao atributo i, muito embora esteja lá, está alocado, existe o espaço, existe o valor está lá, é 0, porque a gente não inicializou de forma diferente, mas a gente não consegue acessar aqui de fora. Da mesma forma que a gente consegue sim acessar, né, muito embora explicitamente na classe B a gente só tenha um método n, a gente consegue acessar o método n e a gente consegue acessar também o método m, porque foi um método herdado da classe A e como o método era público, a visibilidade também é herdada. Vamos avançar um pouco no entendimento. O meu atributo i, ele é obviamente visível de dentro da classe A. Essa linha i recebe 20 dentro do método m. O método m é um método de instância, essa linha só vai poder ser executada quando existir um objeto da classe A. E se a gente simular aqui executando sobre A1, a gente teria que o efeito dessa chamada seria colocar o valor 20 no atributo correspondente a i do objeto A1 da classe A. Até aqui tudo normal. Entretanto, de dentro da classe B, por exemplo, no método n,
eu não posso fazer aquela mesma linha, porque o privado é privado mesmo, só está acessível de dentro do código da classe A. Então não poderia fazer aquela linha e recebe 20 aqui dentro da classe B, muito embora B tenha o atributo I. Todo objeto B vai ter um atributo I, vai ter aquele espaço, vai ter aquele valor. Entretanto, a gente não pode acessar sequer, como é privado, a gente não pode acessar sequer de dentro do código da classe que herda aquele atributo privado. Ela herda atributo, herda método. Entretanto, não enxerga o que é privado. No entanto, parece uma boa ideia que a gente possa, das classes filhas, das classes que herdam a implementação de alguma outra, parece uma boa ideia que a gente possa acessar esses atributos. E mesmo alguns métodos, nem todo método é público, pode ter método privado também. Então, parece interessante que a gente possa ter esse acesso. Então, a linguagem oferece esse tipo de possibilidade. A primeira possibilidade é a gente simplesmente tirar o modificador de acesso private. Se a gente tirar, essa operação já será possível. Em sendo possível, compila, eu posso chamar o método n a partir de um objeto B1. E o efeito dessa chamada vai ser que no espaço do objeto B1, onde tem o atributo i, o valor agora vai ser 20, após a chamada, obviamente. Essa omissão do modificador de acesso do atributo i na classe A, entretanto, ela não está tornando este atributo visível, esse atributo acessível à classe B especificamente. Ele não está tornando simplesmente porque B está herdando a implementação de A. A omissão torna visível porque B está no mesmo pacote de A. Qualquer classe no mesmo pacote de A tem acesso direto a esse atributo i se a gente não colocar o modificador. Existe um modificador que permite que esse atributo esteja acessível a qualquer subclasse, mesmo que ela não esteja no mesmo pacote. Esse modificador é o modificador protected. Então, mais uma vez, a omissão do modificador torna uma variável, torna um atributo ou um método visível a qualquer classe daquele pacote. E a inclusão do protected torna um atributo visível a qualquer classe daquele pacote e também a qualquer classe que herde a classe que está com o modificador protected no seu atributo. Vamos dar um real a mais de explicação nesse ponto. Eu tenho uma classe F que não tem nenhuma relação de herança de implementação com a classe A, entretanto ela está no mesmo pacote da classe A. Então, de dentro de um hipotético método P dessa classe F, eu não posso fazer uma atribuição aí, eu não posso fazer nada com I, porque simplesmente não existe I. Num objeto F jamais existirá um I, porque o I porque o F não tem relação de herança de implementação com A. Não existe esse atributo I, não existe atributo nenhum nessa classe F tal qual ela está aí. Então não faz sentido eu colocar uma atribuição I recebe qualquer coisa, não vai compilar. Mas porque foi que eu falei que quando a gente coloca o protected ou a gente omite o modificador de acesso lá na classe A, por que eu falei que esse atributo fica acessível a classes que estão no mesmo pacote? O que eu quis dizer com isso era o seguinte: se eu declarar um objeto A como uma variável local, aqui vou criar um objeto A como uma variável local desse método, eu posso acessar diretamente o atributo I deste objeto que eu criei localmente aqui. Eu posso ter um objeto diante dos meus atributos, eu posso receber como parâmetro, ou eu posso declarar como variável local. Em todos esses casos, eu posso ter acesso direto ao atributo I de algum objeto A, porque minha classe F está no mesmo pacote da classe A e a visibilidade desse atributo I é protegida. Seja protegida, seja a visibilidade omitida, vai estar visível, o atributo vai estar visível às classes do mesmo pacote. Agora tomem cuidado, isso não são dois conceitos. A visibilidade é uma coisa, a herança é outra, tá certo?
A gente não vai, o F só por ele estar, a classe F só por estar no mesmo pacote, não significa que eu vou herdar os atributos de todas as classes que estão no meu pacote, não. Herdar a implementação, herdar atributos, tem a ver com a gente usar o extends. Eles estarem visíveis tem a ver ou com a omissão do modificador de visibilidade, né? Private, protected ou public, né? Ou a omissão, simplesmente não colocar o modificador, ou com colocar o modificador protegido, ou público. Obviamente, se tiver público, vai valer, né? Ele vai estar visível para toda classe de qualquer pacote, seja atributo, seja método. Se o método for protegido, vale a mesma. O método é um membro da classe, da mesma forma que o atributo é um membro da classe. Então, o protected e o public eles vão funcionar de maneiras análogas com respeito aos métodos e com respeito aos atributos. Público vai estar visível para toda e qualquer classe, independente de que pacote esteja. Omitido vai estar visível para as classes do mesmo pacote. E protegido vai estar visível para as classes do mesmo pacote e também para as subclasses que estejam em pacotes diferentes. Vamos ver mais coisas interessantes. Eu posso ter na classe que herda a implementação de uma outra, na minha classe B que herda a implementação de A, eu posso ter um método exatamente com a mesma assinatura de algum método da classe mãe. Então eu posso ter um método M, um método de nome M, que não tem parâmetros. Então tem um método exatamente com a mesma assinatura em Java a gente considera o nome do método mais os parâmetros, tá certo? Entendemos? Parâmetros a gente entende como a quantidade de parâmetros, os tipos e a ordem. Então eu posso ter dentro da minha classe, dentro da classe que herda, eu posso ter um método exatamente com a mesma assinatura de algum método da classe mãe. Então, como funcionaria isso? Se qualquer objeto B herda tudo que está definido na classe A, né? Se um objeto B ele é também um objeto A, então ele tem um método M já, e ele tem um atributo I. Como é que funcionaria esse método? O comportamento desse é de sobrescrição. Então, se eu chamar o método M sobre um objeto, né, sobre um objeto instanciado como B, o que vai ser executado é o I recebe 30 e não o I recebe 20. Agora, o interessante é que, de fato, há esse comportamento de sobrescrição. A gente chamando diretamente o método M de fora da classe, vai ser invocado esse método, né, a versão implementada em B. Entretanto, funciona um pouco como se B realmente tivesse duas implementações. B não herda tudo de A, né, a implementação toda. Funciona como se B tivesse duas implementações do método M. Eu explico. Se eu, por exemplo, no método lá no N, eu escrever super.m, então quando eu invocar o método N, né, no caso, o programa principal, qualquer outro objeto que criou, né, que instanciou um objeto B, se eu chamar sobre esse objeto o método N, esse método N vai chamar, né, um método que ele herdou da chamada superclasse ou da classe mãe, né, da classe A no caso. Então o que vai ser executado vai ser aquele algoritmo lá, né, simbolizado por I recebe 20. Então é como se B realmente, né, se um objeto B ele tivesse essas duas implementações desse método M. Entretanto, para o mundo exterior vai ficar visível apenas esse M, né, esse M da implementação do B. Nada impede que dentro do próprio método M eu posso invocar o método super.m lá da classe mãe. E eu posso invocar dentro de outros métodos também. Então existem as duas implementações. Para o mundo exterior, para o mundo de fora da classe B, a coisa funciona como se só existisse esse método M. Quando a gente invoca o método M, é o método M da classe B, é o método que sobrescreveu, é o método que vai ser invocado. Então esse super funciona, né? Esse super dentro de uma classe que herda de outra, o super é uma maneira de você referenciar alguma coisa que está na classe que está declarada em alguma classe ascendente, em alguma classe, né? Em alguma classe mãe.
né? Vejam que a classe A poderia ter outra classe mãe também, a gente poderia ter uma verdadeira hierarquia. Então, dentro da classe B, esse super seria para referenciar qualquer atributo ou método que esteja acima na hierarquia. A gente pode, inclusive quando for acessar o i, né, no i recebe 30, por exemplo, eu poderia botar super.i recebe 30, não tinha problema nenhum. Vamos a mais algumas curiosidades rápidas. Eu posso declarar um objeto do tipo A e instanciá-lo como objeto do tipo, e chamar o construtor, instanciá-lo como objeto B? Então, claro que posso. A diferença é que aqui o meu objeto A2 ele vai referenciar uma área de memória, não a área de memória tal qual descrita no que o modelo da classe A, né, prescreve, né? Mas vai estar referenciando uma área de memória nos moldes do que a classe B prescreve. Então a área de memória desse objeto A2 vai ter, né, a área referenciada, o objeto referenciado por esse objeto A2, ele vai ter sim um I, ele vai ter também um J, ele vai ter o método M, obviamente o método M tal qual implementado na classe A, ele vai ter o método M também, tal qual implementado, né, sobrescrevendo o método da classe A, ele vai ter o método M da classe B, e ele vai ter o método N. Muito embora a partir desta variável A2 eu não possa invocar, né, eu não posso invocar o método N, porque o N não está na definição, ele está declarado como do tipo A, eu não posso invocar o método N de navio, né? Eu não poderia, se tivesse no mesmo pacote, tampouco eu poderia tentar acessar a variável, o atributo J, né? Por quê? Porque na definição da classe A, o compilador não vai entender isso. Se você colocar A2.N, o compilador não vai compreender, porque A2 está declarado como objeto da classe A. Muito embora esteja referenciando uma instância da classe B, ele não vai, a gente não vai poder fazer uma operação, a gente não vai poder chamar, né, não vai compilar a chamada, né, A2.N. E A2.M, o que resultado daria? Seria invocado o método M tal qual definido na classe B ou o método M tal qual definido na classe A? Nesse caso, como ele está referenciando uma área de memória que é uma instância da classe B e a classe B sobrescreve o método M, o comportamento do método M, nesse caso aí, mesmo A estando declarado como método da classe A, o comportamento vai ser o M definido na classe B, porque ele está referenciando um objeto que sobrescreveu aquele método, ponto final. Então, é possível essa atribuição de A2 a um objeto B? É. Por quê? Porque B tem tudo que A tem, e ainda tem mais coisas. B herda de A, então não tem compatibilidade nessa operação não, dá tudo certinho. E eu posso chamar os métodos, agora eu posso só chamar os métodos que estão declarados, né? Eu só posso chamar os métodos públicos ou acessar algum atributo público que esteja declarado lá na classe A. Eu não posso acessar as partes que estão declaradas na classe B. Eu posso chamar o método M aí porque A também tem um método M. Entretanto, o método M que vai ser chamado vai ser um método sobrescrito. É assim que funciona. Já essa outra operação de atribuição, ela não é possível. Eu não posso atribuir a um objeto declarado como B, eu não posso atribuir uma instância da classe A, por razões óbvias. Um objeto B, a gente espera que um objeto B tenha um método N, por exemplo, para a gente invocar o método N. A gente espera que um objeto B ele tenha um atributo J. E eu estou instanciando como um objeto A, e o objeto A não tem nenhum desses membros. Então, a coisa não daria certo. Eu posso atribuir um objeto de quem tem mais a quem tem menos. Eu não posso atribuir um objeto de quem tem menos a quem precisa de mais a quem tem mais. Então, a primeira situação é possível. Meu objeto A2, que é do tipo A, pode receber um objeto B, uma instância de B, porque B tem tudo o que A precisa. B herda a implementação toda de A, então B é A e mais alguma coisa. E eu não posso fazer no sentido contrário. Eu não posso dizer que um objeto B pode receber uma instância da classe A. Por fim, eu vou mostrar um exemplo um pouquinho mais interessante, né?
E eu vou mostrar que a gente sempre usa a herança de implementação mesmo que a gente não saiba. Então tem uma classe aí completamente vazia, uma classe C, tá? O pacote aí, eu não coloquei o pacote, mas a gente pode, imagine que seja qualquer pacote aí que eu criei. E eu vou mostrar que essa classe, muito embora não tenha nenhum método aí, mas ela tem método, ela herda método. Vamos dar uma olhadinha. Vai ficar como exercício, a gente vai fazer aqui, eu espero que vocês simulem na ferramenta, que vocês bem entenderem, para vocês verem como a gente sempre tem herança, mesmo que a gente não a use explicitamente. Então, basicamente, eu declarei um objeto da classe C, daquela classe está vazia, a classe é isso mesmo, podem testar em qualquer ferramenta que vocês bem entenderem. Instanciei, ela não vai ter nenhum atributo, né? Nenhum atributo declarado dentro dela, pelo menos. Mas eu estou chamando um método toString que eu não defini no corpo da classe C, e isso está compilando. E isso está compilando, está retornando alguma coisa, e se esse system.out.println vai escrever algum string lá maluco, né? Provavelmente C, arroba, algum número mais para frente. Pode não significar nada para a gente, mas compila, funciona, está chamando o método toString, esse toString está retornando alguma coisa, entretanto esse método toString não está na classe C, mas tem que estar em algum canto, né? Então esse método toString ele não precisa estar aí, porque toda classe Java, se a gente não declarar, né, que ela herda, né, de alguma classe específica, o compilador considera que ela herda de uma classe chamada Object, que é a mãe de todas as classes, digamos assim. Toda classe Java ela é um Object, mesmo aquela classe B que herda da classe A, ela é um Object também, porque a classe A, como eu não declarei nada, ela herda da classe Object. Então B herda de A, que herda de Object, então B ele é ao mesmo tempo um objeto B, ele é um objeto A e ele é um objeto Object. É justamente na classe Object que a gente tem o método toString, além de vários outros, mas a gente tem lá implementado o método toString. E como todo método eu posso sobrescrever. Na verdade não é como todo método não, existem alguns métodos, né? Isso é um pouquinho mais avançado, isso a gente pode ver mais para frente. Existem alguns métodos que não podem ser sobrescritos, são os métodos final, mas via de regra os métodos podem ser sobrescritos, o toString é um deles. Eu posso sobrescrevê-lo aqui, e a partir desse momento eu não sei que saída seria antes da gente sobrescrever o substring, mas eu tenho certeza, né? Isso aqui é um programa principal, vocês escrevem o cabeçalho do programa principal em uma classe específica, mas eu tenho certeza que a saída desse println aí vai ser Viva Santana, porque eu sobrescrevi o método de Object. E mais que isso, se eu der um system.out.println passando o próprio objeto C1 como parâmetro, a saída, né, vai ser impressa na saída também Viva Santana, porque o método println lá na classe deste objeto out, esse objeto out é um objeto printstream, a classe printstream está definida lá no pacote Java.io, ela tem um método println que recebe um object como parâmetro. Se ela recebe um object como parâmetro, isso significa que ela pode receber qualquer objeto Java. E lá dentro da implementação desse println, ele vai usar o resultado de o.toString para fazer essa operação de saída, né? Essa operação de saída de texto, ok? Então, esse ponto aí do println, esse ponto do println lá da classe printstream, que não foi a gente que definiu, está definida lá no pacote Java.io. Isso aqui é um comportamento, é o que a gente chama, que a gente já estudou em outro vídeo, é o que a gente chama de polimorfismo. Às vezes, esse toString, né, que é chamado de dentro do println da classe printstream, ele pode executar o toString do object, mas ele pode executar o toString da minha classe C, que eu fiz aí, ele pode executar o toString de qualquer classe. Se você definir o toString, esse código aqui, essa chamada aqui, em algum momento ele vai fazer essa chamada, ela vai bater no código que você escreveu. Então, a isso a gente chama de polimorfismo. A gente pode fazer polimorfismo com a herança de tipo, a gente pode fazer polimorfismo também com a herança de implementação.
É uma mesma chamada podendo ir bater em implementações completamente diferentes. Só não são completamente diferentes porque elas têm que respeitar a assinatura do método, né? Essa implementação, todas essas implementações, né, não vão receber, todas essas implementações vão estar dentro de um método chamado, intitulado, né, nominado toString, que não recebe nenhum parâmetro. Então, mas o que está dentro desses métodos são algoritmos que estão em locais de memória diferentes e são algoritmos completamente diferentes. Essa aí da gente está retornando tão simplesmente Viva Santana. Eu poderia retornar uma composição entre os atributos da minha classe C se a minha classe C tivesse atributos. Então, a herança tem essas nuances, a herança tem essa possibilidade, a herança de implementação. Na verdade, essa é a coisa mais importante. Muito autor usa, né, ilustra a herança como simplesmente uma forma de você compartilhar atributos, mas na verdade a parte mais interessante é essa mesmo, de promover o polimorfismo. E com isso a gente chega ao fim desta videoaula.